Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vou conversar com vocês sobre como estudar para uma prova. É interessante perceber que existem diferenças específicas sobre desenvolver uma rotina de estudos, estudar para uma prova a longo prazo e estudar para uma prova a curto prazo. Vamos estipular então que a gente está querendo estudar para uma prova a curto prazo, um simulado que vai acontecer no decorrer de um mês, uma prova que você vai ter ali na próxima semana. Algo que você compreende a necessidade de se estudar e que você vai tirar mais ou menos 1 hora por dia para conseguir desenvolver os conteúdos daquela prova e daquele tópico. Entendam que isso também funciona para estudar a maior prazo, mas o que eu vou explicar e como eu vou colocar aqui nesse vídeo é para um prazo bem curto aí, bem puxado. A primeira coisa que você tem que fazer para estudar para uma determinada prova é enumerar os conteúdos e definir as suas dificuldades. Se você tem claramente o que você precisa aprender e compreender para desenvolver lá aquela prova de maneira adequada, o que você precisa saber para tirar 10 naquela prova, é muito mais fácil organizar os seus estudos. Então, antes de tudo, pense bem o que você precisa aprender para tirar a melhor nota possível naquela prova. Se você for fazer uma prova aí com conteúdo bastante extenso, é importante que você defina quais conteúdos você já domina e quais que você tem que aprender. Se você não consegue aprender tudo, aprenda e estude o que é mais importante, o que mais cai ou o que funciona melhor para absorver o maior número de questões. Tendo definido aí qual é o conteúdo e o que você tem que estudar, entenda que para todo estudo é necessário uma ordem. Sempre estude do mais fácil para o mais complexo. Comece estudando assuntos básicos e vá para o complexo, para o complicado. Por que isso? Porque geralmente quando a gente sabe o básico e a gente compreende o básico daquela disciplina, a gente consegue fazer relações para responder questões mais difíceis. Mas se a gente não sabe nem o básico, raramente a gente consegue responder o fácil ou o difícil. Sempre siga essa ordem, do mais básico para o mais complexo, do mais fácil para o mais difícil. Terceiro ponto para se estudar para uma prova é estudar sempre do mais chato para o mais legal. Por quê? Porque sempre que a gente começa a estudar, a gente tem um gás que no decorrer dessa rotina de estudos, ele vai se perdendo. Então, enfrente desde o início o seu maior problema. Se você tem várias provas, se você está indo para uma semana de provas, ou se você tem aí um conteúdo puxado para uma prova pesada, estude o que é chato antes, claro, a parte fácil, indo para a parte difícil daquele conteúdo mais chato, e daí, quando você terminar essa parte mais chata, os próximos conteúdos tendem a ser mais legal, e você vai se instigando para continuar nessa rotina de estudo tão agressiva que é essas vésperas de prova que a gente tem. Um quarto momento importante é trabalhar a memória. Poxa, exercite a memória. É importante compreender que exercícios de memória, sabatinagem, questões rápidas, questões de completar, resumos, eles funcionam muito bem nas vésperas de prova, porque faz com que o seu cérebro compreenda quais são os pontos chaves que você tem que memorizar para responder aquelas questões. Um outro recurso que você pode estar utilizando, que é um outro momento, depois da sabatinagem, é trabalhar com contação de histórias ou explicando conteúdo. Tu vai fazer uma prova e tu quer realmente se dar bem naquela prova e memorizar bem o que você tem que aprender, ensine os seus amigos a responder aquela prova. Perceba que geralmente quem está ensinando e explicando o conteúdo do grupo é aquela pessoa que geralmente tira a melhor nota. Porque ele tanto está participando da sabatinagem das questões de memorização, como ele se dá o trabalho de repensar o conteúdo e explicar o conteúdo de maneira facilitada para que outras pessoas entendam. Consequentemente, ele entende e ele ouve várias e várias vezes aquele conteúdo. Por fim, uma vez que você já passou por todas essas etapas, existe aí uma última etapa, que é revise o que você estudou. Revise as suas anotações, revise os exercícios,
Perceba quais são as suas maiores dificuldades que você não conseguiu estudar e se ainda tiver um tempinho, dê uma lida no conteúdo. É importante que você não perca muito tempo nessa revisão, mas que você fortaleça e relembre pontos que talvez tenham ficado folgados. Se você fizer tudo isso, com certeza, ao encarar a prova, você vai ter muito mais segurança, vai estar muito mais tranquilo para poder seguir adiante. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e espero ver vocês em próximos vídeos. Até a próxima!